convidado muito especial. Hoje, o nosso convidado é o Beto Madeira, o idealizador dessa TV, da TVR Sul. É muito importante aqui para a nossa região. Bom dia, Beto. Bom dia, Giane. Sempre aqui na posição de entrevistador, hoje estou sendo entrevistado por você, que é uma alegria em ser entrevistado aqui hoje. Que bom. Hoje o Beto foi pego de surpresa. Fui. Então, eu disse, Beto, e aí, o que nós vamos conversar? Aí ele ficou parado, pensando, o que vamos? Pode ser qualquer assunto que o Beto sabe. Isso a gente sabe, né? A gente está acompanhando o Beto. Só que hoje é uma surpresa muito interessante que eu quero falar, porque se não fosse o Beto trazer a TV para cá, a rádio, esse meio de comunicação, muitas de nós, também mulheres, que estamos no mês das mães, não poderíamos estar expressando tudo que a gente vem falar aqui, os homens também, mas em especial as mulheres. Então hoje nós vamos falar da história do Beto, da história da TVR Sul, que consolidou tudo isso, que é um suporte que também está dando para a população e também para nós mulheres. Beto, como começou toda essa ideia da TV? Olha, Eugênio, para falar sobre a TVR Sul, a gente precisaria muito tempo, mas a gente pode assim, dar algumas pinceladas que é importante, né? Uhum. Você sabe, tem aquele ditado que quando a água não bate na gente, a gente não aprende a nadar. Sim. Então, vê só, eu venho, desde menino, eu já gostava de brincar com microfones, né? Então a gente já fazia os eventos que tinha aqui na comunidade, no bairro Naspolini. Eu já brincava com o microfone, eu sempre estava ali para poder promover essas festas, esses eventos. E quando foi um dia, eu fui convidado para ir fazer rádio comunitária. E aí eu fiquei por um bom período nas rádios comunitárias aqui da cidade. Criamos uma associação também em seguida, que foi a Associação da Radiodifusão Comunitária Jornal de Morro da Fumaça. Mas depois de um determinado tempo, essa associação, a rádio, ela foi fechada, porque ela não tinha o registro para funcionamento. Então veio a Anatel, o Ministério Público, enfim, fechou a nossa rádio comunitária. Então, naquela época não tinha muita alternativa, porque a internet ainda não era não era uma alternativa boa naquele momento, Giane. Por quê? Porque poucas pessoas, principalmente na nossa cidade, onde a gente queria atingir, tinham computadores e internet. Os celulares ainda não eram tão... Isso foi em 2008 para 2009, né? Não era tão... as pessoas não tinham... Poucas pessoas tinham celular também, né? E computadorzinho, a nossa internet era muito ruim. Então, mas mesmo assim, nós tivemos a visualização, e o Rally me acompanhou desde aquela época, né? O Rally era um menino. Esse Rally, nós vamos montar de outro jeito. Nós vamos... Quantos? 15 anos? É um menino ainda. É um menino, ele não era mais um menino, não era criança, já tinha 15 anos, ele né? Reclamou, menino, como assim? Já tinha 15 anos. Pois bem, Giane, e nós resolvemos então montar uma web rádio. E quando nós levamos essa proposta para a sociedade, para os amigos, eles nos olhavam assim com um olhar de desânimo, né? Poxa, poucas pessoas têm internet, poucas pessoas têm computadores. Como é que isso vai funcionar? Qual a possibilidade de uma web rádio funcionar em Morro da Fumaça? Naquele momento, a possibilidade era zero, né? Nós só iríamos fazer rádio para nós mesmos, né? E foi o que aconteceu. Pelo um bom tempo, nós olhávamos ali mês a mês, às vezes tinha uma pessoa que tinha entrado sintonizado conosco, e em alguns desses momentos nós ia olhar, era nós mesmos que tinha entrado de alguma forma. Então nós ficamos meses e meses sem receber uma só pessoa nos assistindo, né? Não havia todo esse sistema, mas nós somos persistentes, porque nós, a gente tem que trabalhar com os sonhos, né, Giane? Porque se nós não trabalhar com os sonhos, nós não criar uma metodologia para o futuro, nós não vamos realizar nada. Quem criou, por exemplo, o avião, teve o Santos Dumont e tantos outros que ele se baseou no passado, foi muito estudado, eles estudaram e criaram uma metodologia de fazer determinados desafios e alcançar determinados estágios de progresso mediante esse sonho, né? Então hoje nós temos aviões moderníssimos aviões agora que já não são mais aviões, são naves espaciais, né? Que a gente está presenciando, que em pouco tempo aí nós vamos ter
carros voadores, vamos ter pessoas voando aí com alguns motorzinhos, que a gente já vê isso, né? Mas tudo isso veio de um sonho. E a web rádio veio disso também. A TV Sul, no momento naquela época era a MF Sul. Depois, com o tempo, nós lançamos um outro desafio. Bom, rádio a gente já tem 2 rádios comunitárias na cidade. Vamos então ampliar para uma TV. Mas qual a possibilidade? Bom, quem não sonha não consegue alcançar os seus objetivos, né? Então, começamos a implantação de alguns vídeos no nosso canal, melhoramos a nossa interação com o nosso público. Em 2012, a população de Morro da Fumaça já tinha mais internet, já tinha mais computadores, e nós estávamos recebendo, naquele momento, muitas pessoas nos acessando de fora, de outros municípios pelo Brasil afora, inclusive do exterior. Então isso nos deixava animados, né? Morro da Fumaça não nos assistia, não nos ouvia, mas lá fora estavam ouvindo e assistindo. Como até hoje, o nosso público lá fora é muito forte, né? Fora do município de Morro da Fumaça. E aí, dessa forma foi surgindo, e hoje nós estamos aqui com a TV Sul, entrevistando você, conhecendo você, que é uma grande alegria. Interessante, Beto. Toda a história começa com um sonho, começa com um pensamento, e um sonho que acredito que foi desde a sua infância, né? Para estar aqui. E a gente estava falando aqui antes de iniciar o programa como um constrói uma base e de repente parece que é só até ali. E só que com essa base um outro visualiza e também dá continuidade. E logo um outro visualiza o que foi feito e dá continuidade. A importância de a gente dar o primeiro passo. Porque vai servir de base, sim. E depois, construída essa base, volta a gente a olhar, nossa, mas agora eu posso também contribuir de novo. E isso se torna tipo tecendo a história, vamos dizer assim, construindo uma base sólida e contribuindo também para a sociedade. E como é que isso parece loucura, né, Beto? Quando surge uma ideia assim extraordinária, aos olhos de alguns, parece que não consegue, mas é como foi falado, alguém um dia visualizou o avião, alguém um dia... Estamos visualizando até a possibilidade já tem carros voadores, carros que simplesmente estão com pneu no chão e logo pega voo. Né? E já tem, a prova disso é o avião, que ele tem rodas e logo já sai. Muitas pessoas, então logo vai ter isso individualmente. Então, essas visões que contribuem muito para nós hoje. E como é que foi na sua infância, na época que internet não se ouvia nem falar, celular? Como foi isso desde lá da sua infância? Qual era o teu sonho lá de menino? Pode contar um pouquinho do Beto? Vê só, por incrível que pareça, quando nós éramos meninos, nós brincávamos muito disso. Existia os pneus de caminhões, eles tinham começava a chegar aqueles pneus que tinham aqueles arames dentro, né? Então o que nós fazíamos? Nós queimávamos esses pneus, né, que a gente conseguia encontrar, e nós tirávamos aquele fio do pneu. E o que a gente fazia? A gente emendava um no outro e a gente pegava 2 latinhas de fermento, né, de fermento em pó, e nós emendava, colocava um fio no fundo dessa latinha e de uma outra, e a gente esticava ele muito longe, e a gente brincava de conversar por esse tipo de telefone. De telefone. Né? E ele funcionava, porque a gente conseguia ouvir, claro, não com tanta clareza, né? Mas dava para ouvir, estava longe, às vezes 100 metros, porque aqueles fios eram muito grandes, a gente emendava, colocava, inclusive, alguns obstáculos no meio para segurar ele no ar, né? E a gente conversava, ficava horas e horas brincando, trocava, e todo mundo queria falar naquele microfone. E eu puxava isso. Eu gostava de brincar com essas coisas, né? Porque era muito interessante, era diferente. E lá em casa, nós éramos em 5 irmãos, né? Em 5 irmãos. O Pedro, o Nazareno, o José, o Gilmar, que hoje está nos Estados Unidos, e depois veio a Zelândia, a Isete, a Ivonete, a Iris, e nós somos uma família de 17 irmãos. Né? Então, nossa! É uma turma, dá mais que um jogo de futebol, né? Nossa! Bem mais que um jogo de futebol, dando uma mesclada ali. Fica até os reservas, né?
Fica até as reservas, é verdade. Né? De uma família bem completo. Bem completo. Uma família bem numerosa, assim, de irmãos, né? Os meus pais, eles faleceram muito cedo, a minha mãe tinha 36 anos de idade. Aí você pergunta, Beto, mas 36 anos de idade e já tinha 17 filhos? A mãe, desde os 15 anos, ela teve o primeiro filho com 15 anos. E ali ela foi encaminhando, né? Foi encaminhando e não falhava. Uma escadinha mesmo. Escadinha mesmo, né? Dizendo que a alegria dela era ter filho. Então, seja feito conforme a tua fé, né? É a missão, né? É a missão. Então, mais um pouco partindo para o mundo espiritual, nós ficamos em 9 aqui na Terra, né? Então, nós somos em 9, todos eles moram aqui em Morro da Fumaça, né? Esses nomes que eu citei aí. E a gente brincava muito disso. Só que eu era dentre eles, eu era a ovelha desgarrada, né? Porque eu estava sempre pensando, sonhando e criando alternativas. Muitas alternativas boas, outras não eram tão boas, porque criança imagina um mundo, né? Criança imagina um mundo. Eu dei muito dor de cabeça para minha mãe quando era pequeno, até porque eu não tinha sossego. A minha mãe, ela só teve uma forma de me parar. Um dia desse, ela percebeu que não conseguia mais me segurar. Então, o que é que ela fez? Ela plantava abóbora, aquelas abóboras de pescoço, né? E ela disse o seguinte, Beto, ela conversando, né? Conversava com a vizinhança lá que reclamava muito das artes que eu fazia. E aí ela disse, ô Beto, vem cá, eu quero conversar contigo. Não adianta mais te bater. Todo dia tu leva uma surra, não tem jeito. Isso que eu tinha 8 anos de idade, tá? Ela assim, então tu faz o seguinte, a mãe está precisando de dinheiro e eu quero que tu vai vender abóbora. Poxa vida. Me prontifiquei na hora, né? Desafio, né? Desafio. E eu já botei uma abóbora, era pequenininha, aquela abóbora de pescoço de metro, né? Eu botei, a minha mãe me ajudou a botar uma abóbora no ombro, outra no outro, e eu fui vender. Então, eu mal saí de casa, já trouxe dinheiro, e a mãe naquele dia tinha 6 abóboras para vender. Então, eu já saí vendendo as abóboras, e depois daquele dia eu comecei a vender abóbora, depois amendoim, depois pinhão, e assim sucessivamente. Nós peregrinamos muito aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Foram muitos lugares que nós trabalhamos na roça, né? O meu pai era mineiro aposentado, era mineiro, depois se aposentou. Então, nós peregrinamos muito aqui na região. E nesses locais eu sempre vendia isso. Eu estava sempre vendendo, sempre conversando com alguém, sempre puxando. Como eu disse, nem tudo que a gente faz é bom, porque quando a gente tem essa falta de controle, porque eu tinha essa falta de controle, eu pensava e já queria fazer. Eu não estabelecia metodologia, né? Porque era criança, né? Sim. Opa, sonha vai. Era desafio o tempo todo, não parava nunca, né? Então a minha mãe sofreu muito comigo, porque ao mesmo tempo que ela tinha preocupação, de repente, porque as possibilidades me deu todas as possibilidades de me tornar uma pessoa malfazeja, né? Todas as possibilidades. Mas a mãe se preocupava muito porque talvez o filho que ela mais se preocupou. Porque era o filho que mais fazia arte. Que mais era curioso e estava buscando algo. E o medo de repente, o que vai buscar, né? Onde vai se meter, né? Onde vai se meter. E naquela época eu sempre liderava, já tinha os líderes, os grupos, os meus irmãos, aonde eu ia, eles estavam sempre presentes, porque eles sabiam que eu ia fazer as coisas que eles gostavam, que eles não tinham a coragem de fazer, e eles sabiam que quem ia apanhar ia ser eu. Então, eles não tinham a mínima preocupação de me seguir naquela época. Por isso, dizendo, tem muitos brasileiros aí que estão nos ouvindo, sabe, Giane? Não tem que ser massa de manobra. Apanhe também junto com a população. Tem muitas pessoas que são massa de manobra, né? Que esperam as coisas acontecer, que na hora que é para botar fogo na fogueira eles vão ajudam, mas sabendo que vai levar a culpa é o outro. Então não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Harlen, quer fazer um intervalo agora, não? Um abraço para o nosso amigo Volney Deben, sempre ligado, né, Volney? Terça-feira nós temos um encontro aí, né, Volney, com a nossa sociedade, a nossa população aí, o Despertar. Despertar. Maria Pereira? Marielle Pereira, um abraço, Marielle. Obrigado pela audiência. E Larissa Macari, bom dia, Larissa. Beto, interessante a tua história, que
justamente esse tema de terça-feira, que é o despertar para a prosperidade, né? Com rota de ação, né? Como a gente comenta aí, porque é bem essa questão que nos acontece. O meu tema vai ser sobre a essência, e o que você acabou de explanar aqui para nós com muita riqueza em detalhes é aquela essência de despertar do que era lá de menino. Graças que tu manteve essa tua ideia e de pensar e agir, porque hoje a maior dificuldade das pessoas é de pensar e fica só pensando, não tem ação. E isso eu ouço nos meus atendimentos. E existe esse trabalho para tratar essas sombras, para justamente desbloquear isso e levar para a ação. Eu fico muito feliz em ouvir a tua história e saber que foi assim. E do telefone feito de fio, do derretido pneu, está aqui numa TV. O nosso encontro de terça-feira do despertar é justamente para isso. Despertar para o quê? Para o que você veio fazer? Né, Beto? O que você veio fazer aqui? Começou lá no telefoninho lá de infância. Parecia ser uma brincadeira de criança, né? E olha só essa brincadeira. Você mesmo disse, todo mundo queria. Chegou, né? Aonde chegou, Beto? Porque aquela brincadeira de criança, que as crianças queriam ficar ali falando e ficaram por horas, está aqui. Estamos fazendo isso, continuamos a brincadeira. Se dava prazer para você lá na infância, essa essência está aqui. A palavra despertar, ela é muito forte. Porque, na verdade, o universo, ele já criou tudo aquilo que nós nem imaginamos. Mas tudo aquilo que nós imaginamos, ele já existe. Só já existe no mundo espiritual, no mundo das ideias. Ele já existe. Então, o universo, ele é muito completo. O que nós precisamos é despertar aquilo que nós queremos realizar. Porque muitas vezes nós pensamos, sonhamos, mas nós não despertamos para a realização daquilo ali. E realizar não é simplesmente pegar uma matéria e transformar ela. Mas primeiro ela tem que ser transformada na mente, no subconsciente, na ideia. Primeiro é isso. Quando nós conseguimos despertar isso, certamente nós vamos realizar o sonho, né? Mas às vezes se tenta uma vez, não conseguiu realizar da forma, mas tenta a segunda, a terceira, a quarta, vai dar certo. Porque as possibilidades são grandes quando a gente tem a ideia. Agora, tem ideia e sentir, tem que amar a ideia que a gente tem, né? Tem que fazer aquilo ali por convicção, por amor, porque quer mesmo. Porque muitas pessoas, sabe, Jane, elas procuram se realizar naquilo que não é sonho dela. Com certeza. Ela procura se realizar só porque aquilo ou alguém já fez, ou porque deu certo com alguém, ou porque vai dar dinheiro. Quer ganhar dinheiro mesmo na vida, faz aquilo que gosta, que ama. Porque quando a gente faz aquilo que a gente sonhou, está na ideia, a gente faz aquilo, a gente passa a amar. E quando a gente ama, às vezes, pouco dinheiro dá muito mais satisfação e prazer, né, do que ter um mundo de dinheiro e não amar aquilo que faz. E tem muita gente que não sabe o que é isso que a gente está falando. É normal, é muito normal estar acontecendo. E é difícil também chegar nesse ponto de vista. E é nessa busca diária, né? O que me chamou a atenção também, a sábia, foi a tua mãe, né? Sabendo dessa tua curiosidade, que não dava conta, né? E a preocupação dela de colocar sempre no bom caminho, que também ensinou, resgatou em você o vendedor. Botou uma abóbora, né? O que temos aqui para dar ocupação para esse menino? E ele desenvolveu também um lado vendedor. Um menino já sendo vendedor desde pequeno. E quanta ideia aqui a gente coloca, que também é uma forma de fazer enxergar ou de vender a ideia. Não necessariamente em dinheiro, mas aderir àquele ponto de vista, de dar ocupação. Desses valores que hoje a gente não consegue colocar isso para os nossos filhos, não tira tempo para isso, identificar, a gente só quer dar castigo, bloquear aquele valor que está nascendo na criança, na essência da criança. Não faz isso, não faz aquilo. Tudo com muitos nãos, bloqueando.
E não que a gente deva dizer sim a tudo, mas não é simplesmente dizer não, mas selecionar. Selecionar, dando alternativa para ele fazer algo melhor. A questão da abóbora, vê só, a minha mãe, era uma surra todo dia. Depois daquele dia que eu comecei a vender, foram poucas vezes que aquela mulher teve mais preocupação. Ela tinha preocupação porque sabia dos sonhos que eu tinha, né? Mas não a ponto de apanhar mais. Né? Porque ela encontrou uma alternativa a qual eu me identifiquei. Ô Beto, e sabe que isso acontece muito com a gente hoje em dia? A gente apanha todo dia. Quem que não vai para o trabalho cansado e pensando, mais uma batalha? Está apanhando da vida. A gente fala isso muito da boca para fora, mas é igual aquela surra da mãe todo dia. Verdade. Até que encontra aquela alternativa que, agora não apanhei mais. Sabe que o nosso programa hoje foi proposital falar da nossa essência, e porque é sempre uma rota de ação, para nós observar do que nós estamos apanhando todo dia, igual o exemplo da mãe do Beto, que a nossa mãe também já fez isso com a gente. E para saber quando que a gente não apanhou mais, para se questionar. Também, né? As nossas mães muito sábias. Para olhar para nós mesmos e saber a que ponto eu não apanhei mais. Da vida, da mãe. Porque daí está tudo certo. A que ponto? E aquele ponto que um dia você não apanhou, use aquele. Ali está a receita do sucesso. É ou não é, Beto? É verdade. A sua receita do sucesso não começou ali? Começou ali. E, Giane, só pegando um gancho aí na próxima terça-feira, às 19 horas, no Centro Pastoral aqui de Morro da Fumaça, a gente vai ter esse mega evento que é justamente a essência do sucesso. Né? Pro despertar. Do que eu apanhei que agora não apanho mais? Aproveitando, convidando a Larissa, as outras pessoas que estão ali sintonizadas conosco, para participar desse evento. Vamos participar e leve 1 quilo de alimento. Isso mesmo que a gente vai estar doando para uma instituição de caridade aqui da nossa região. Então, é um momento de você estar conosco, participar e deixa eu falar aqui com muita alegria. Você vai conhecer de perto a Giane, que a Giane é uma promotora nesse sentido sensacional. Uma coach fantástica que você precisa conhecer. Isso, ela trabalhando na prática isso com você. Então, não perca essa oportunidade. Também vai estar lá. Quem já não ouviu falar no Valnei Debem também aqui na nossa cidade e região, né? O cara é fantástico. As palestras deles estão imperdíveis, né? Então vai ser. E eu vou estar lá, claro, para alegrar também um pouquinho, vou estar lá também para contribuir com esse evento. Mas não perca, próxima terça-feira, dia 30, às 19 horas, no Centro Pastoral, onde todos estão convidados e levem 1 quilo de alimento. Por favor, venha participar. Convida aí. Não é só para mulheres, é em especial. Mês das Mães. Mês das Mães. Mas é para homens, para criança, todos devem participar. Né, para os filhos levarem as mães, para levar suas namoradas, o marido levar a esposa, a mãe levar o filho, levar o marido. Então, quem se interessar por este tema, que é justamente o despertar. Despertar para o quê? Para o que você quer dar de melhor para o seu filho na educação, para o marido, o que está vendo na esposa, o que pode estar despertando para fazer o melhor, até para a sociedade. E falando do Beto, a gente conhece o Beto aqui na TV. E vocês conhecem o Beto? Ele é um palestrante. É um palestrante motivacional. E as conversas que a gente tem aqui antes de entrar no ar, então, muitas vezes não aparece aqui no ar do Beto. De toda essa energia que ele tem, olha só a história de essência de menino, da forma que ele foi educado. Então, ele pode contribuir muito e para nós através dessa palestra, que é o despertar, que uniu essa sinergia entre nós, tanto o Volnei, o Beto, e através de mim também, porque cada um tem uma história, cada um tem uma essência. E você também tem. Você tem essa história de criança, essa história de menino, a história de que apanhou, a história de que está dando certo, e é isso que nós vamos despertar. E é lá de trás. Hoje, a gente ainda... Muitas vezes a gente continua apanhando. Vamos, neste workshop, nessas palestras, através dessas 3 histórias, através do Beto, do Volnei e da Giane, nós vamos estar despertando isso, o que era o seu maior sonho lá de trás. O que precisa hoje para ter ação, para conquistar aquele sonho maior que ainda está faltando. Beto, sempre parece que falta algo, então nós vamos despertar isso, o que falta para ação. Para aproveitar essa energia, como o Beto falou, a mãe me botou a vender abóbora. E o que mais a gente está faltando fazer na nossa vida? Então, o objetivo é tudo isso para terça-feira.
vai ser um ótimo evento, onde as pessoas, você não pode perder, né? Então, você que está nos ouvindo, comece por você já se organizar para ir na próxima terça-feira. Então, nessa grande, vai ser uma grande festa, na verdade. Vai lá, participa. Vai ter sorteios também de prêmio, afinal de contas, estamos comemorando o mês das mães. O Rale queria falar alguma coisa, Rale? Não tem ninguém aí? Fernando de Favre. Secretário Regional da Saúde. O secretário regional da Saúde. Um grande abraço. E está convidado para terça-feira participar dessa palestra e também leve os seus colegas de trabalho e pode estender aos outros secretários. Vai ser muito interessante. Porque quando a gente fala do despertar para a prosperidade, fica meio vago, né? Despertar para o quê? E eu sempre digo que temos 12 áreas da nossa vida para estar despertando, que vai contribuir para um restante. Se o que está me travando é o meu trabalho e carreira, pode despertar algo ali que vai satisfazer a família, casa e ambiente, espiritualidade. São 12 áreas da vida. Vai ser muito interessante. Pode estender o convite aos seus colegas que vai estar contribuindo para a sociedade. Giane, ontem eu fui num estabelecimento comercial e eu fui lá para buscar um equipamento. E eu estava conversando com o proprietário desse estabelecimento. E ele me falava que, para ele chegou ao limite. Ele não acredita mais em nada na vida. Não acredita mais em religião, não acredita mais em Deus, ele não sabe se esse Deus de fato existe. Ele estava com muitas dúvidas, só que ele está com uma convicção de que tudo isso é uma grande bobagem. Ele está com 65 anos de idade, bastante jovem ainda, né? Jovem. Bastante jovem ainda. Mas ele, assim, ele chegou no limite. Diz que não vai mais na igreja, que as pessoas convidam, ele já não participa mais. E diz ele que está arriado mesmo. Aí eu estava observando ele, eu pensei comigo, já pensou? Aonde essa pessoa chegou? Que lugar fantástico que ele chegou. Fantástico, eu estou aqui rindo por dentro. Ele chegou num lugar fantástico, Giane. Sabe por quê? Ele passou, claro que tem uma religião importante, tem uma sigla partidária também, quem quiser ter, tem uma sigla política, esportiva, não tem nenhum problema, mas esse cara chegou situação fantástica. Ele chegou num limite onde ele desapegou de tudo. Ele não tem uma sigla partidária, ele não tem mais uma religião definitiva. E ele me falava na questão de Cristo dele, que acredita um pouquinho ainda em Cristo, né? E ele disse, e o Cristo não falou em religião, e eu fiquei a vida toda nesse cabresto da religião. Era sempre seguindo, acreditando, tendo uma dessas crenças aí que me colocava. Agora, mas eu estou perdido, diz ele, porque agora eu não tenho mais nada. Eu estava pensando comigo, olhando para ele, pensando, que lugar fantástico esse rapaz chegou, porque eu já cheguei ali também. Né? Porque é um momento agora que, de fato, ele vai começar a ver o mundo com outros olhos. Ele vai descobrir, sim, a maravilha de viver agora. Porque ele neutralizou crenças errôneas do passado, que para ele não estava fazendo bem, e ele agora vai começar a definir as suas crenças mesmo. Ele vai definir agora um Deus mais poderoso, um Deus mais parceiro, mais participativo na vida dele. Ele vai começar a descobrir daqui para frente que tem, como ele colocou um pano frio em tudo, em todas as crenças, ele vai começar a reconstruir a vida a partir dos 65 anos de idade. Isso, é isso que eu quero colocar. Graças a Deus que esse senhor quebrou o vaso dele. Vamos comparar com esse vaso de porcelana que a gente tanto venera, tanto cuida para nem arranhar. E de repente quebra tudo. Tô perdido. E essa fase do tô perdido é lá entre os 30 anos, 35. E ele se sentiu perdido agora, né? Mas graças a Deus que está perdido agora. A oportunidade que essa pessoa está tendo é de pegar aqueles caquinhos. Imagina todo aquele caquinho no chão. E vai reconstruir esse vaso. Aquela poeirinha que ficou no chão é impossível de colocar no mesmo lugar. E é o que ele está vendo agora. Só que ele vai ter a oportunidade de reconstruir do jeito dele. O que é? Se eu for agora na igreja, o que eu vou buscar lá na igreja? Se eu vou agora falar com um vizinho, se eu vou falar com uma outra pessoa, o que eu vou estar buscando? O que eu vou estar questionando? Mas olha só, não é tudo isso que parece ser, graças que viu assim. Porque o que é a sua verdade? O que é a minha verdade? O que é a sua verdade? O que é olhar para a gente?
E o bacana de tudo isso, né, Giana? O bacana de tudo isso, o bom de tudo isso, que ele certamente ele vai continuar indo na igreja, né? Mas ele vai agora ir sem fanatismo religioso. Né? Ele vai começar a acreditar naquilo que de fato desperta que o natural, que o universo naturalmente desperta na gente, ser uma crença. Quando ele participar de política daqui para frente, ele vai participar com muito mais serenidade, sem a sua paixão partidária. Se ele for assistir um time de futebol, ele vai gostar do jogo de futebol, mas sem aquela paixão pelo seu time de futebol, mas com muita alegria. Então a gente começa a descobrir um novo mundo. Então as pessoas que muitas vezes não tem nada de mal, não é uma coisa ruim participar da igreja. A igreja é uma coisa boa? É, claro, porque promove coisas boas. A política é preciso, mas tudo sem essa paixão, né? Sem essa paixão louca que às vezes a gente tem, que nos cegam. Né, que nos cegam. Esse tipo de paixão nos cegam, porque faz a gente ver só um lado da verdade, e quando eu começo a ver só a minha religião, só o meu partido político, só o meu reduto, eu acabo desprezando, sendo preconceituosos com outras crenças, com outras entidades, com a sociedade de uma forma geral, porque eu me seleto, né? Eu sou a pessoa, a única figurinha bonita sou eu. O mundo todo é feio. Isso não é bom, porque vai me levar a um determinado momento. Ainda bem que ele descobriu aos 65 anos, é muito jovem ainda. Tem muitas pessoas que não descobrem isso. Né? Muitas pessoas que morrem lá com os seus 80, 90 anos, e ele morre prisioneiro de uma situação como essa. Prisioneiro, infeliz, né? E com a sensação de que não atingiu aquela felicidade, o que faltou? Fez a sensação de que fez tudo, está cansado, desgastado, e ainda faltou algo, né? Então, graças que aconteceu tudo isso. Porque uma coisa é a gente caminhar acreditando em tudo, se moldando a tudo, comparando a tudo. E é impossível a gente atingir um infinito. O infinito. Como é que a gente vai dar conta de estar se diluindo num todo? Então não é mais fácil a gente ter a nossa verdade? Olhar para mim e desapegar de tudo ao redor? É essa visão que esse senhor chegou e que é a nossa verdade. Então quando eu olhar para mim, eu vou me desapegar do resto todo. Então, eu vou me comparar ao que está acontecendo com o outro? Se eu sou única, e o outro também é único, que ele veio também com uma missão, o Beto veio com uma missão, eu também vim com uma missão. E olha como o Beto construiu o degrau dele, eu também pude usufruir desse degrau, e a gente está fazendo aqui. E neste momento trocando experiências e contribuindo para outras pessoas. Como um espelho, mas não como uma verdade. Isso é o que a gente observa, não é, Beto? E quem está nos assistindo vai poder também estar olhando para si e não para nós. Oh, nossa, o Beto passou por aquela história de criança, apanhou também. Nossa, Giane também. Eu também. Como nós somos parecidos, né? Como somos parecidos, sim, somos humanos. Assim a gente pode nos comparar. E que como você tem sentimento, nós também temos, isso sim. Agora, o que você veio fazer, o que você está fazendo com a sua vida, cabe a você. Com certeza esse senhor observou agora, nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Nossa, eu desacreditei de tudo, graças a Deus. Que desacreditou de tudo. Agora vai acreditar em quem? No que ele fizer. Agora ele vai construir a própria identidade dele aqui nesse planeta. Né? Agora ele vai começar a recuperar o tempo perdido que ele ficou prisioneiro de crenças. Isso. Né? Daqui para frente ele vai ter uma vida muito mais promissora, porque muitas vezes, né, Giane, às vezes a gente vive 100 anos e vive mal. Muitas vezes é preferível viver um ano só e viver bem. Com muita qualidade, né? Muita qualidade. Então, o Rota de Ação hoje ficou sem intervalo novamente, quando tem convidado, a conversa flui, né, Beto? Um assunto interessante, melhor ainda. E a Rota de Ação fica realmente para observar o agora. O que está acontecendo? O que eu estou apanhando aí da vida? Apanhando não mais da mãe, porque a mãe não está mais, né? Muitas vezes a mãe não está mais e a gente continua apanhando, só que agora é de uma multidão, né? Vamos olhar para si, olhar para a gente mesmo para ver do que eu não quero mais apanhar. Do que eu quero para mim, o que está sendo essencial. Qual é aquele meu sonho de infância que eu deixei para trás e pode ser que agora com 65 resgate e rejuvenesce, porque a gente vê o quanto temos de energia ainda para trabalhar naquele sonho, que a energia vem.
A Rota de Ação de hoje, Beto, muito obrigada por contribuir com a sua história, que muita gente, garanto, que não conhecia, e passou a conhecer um pouco mais do Beto, e também fica o convite para terça-feira, para despertar ainda mais. O Rota de Ação fica por aqui, e com gratidão pela participação do nosso amigo Beto. Muito obrigado, Giane, foi uma alegria. Que bom. Tenham um bom dia a todos, e até terça. Farmacinalis, a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinalis, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinalis trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinalis fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas. Verás que o filho teu não foge à luta. Verás que o filho teu não foge à luta. Verás que o filho teu não foge à luta. Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua. 13º, o Estado cancela e a